Na realidade. Como é a vida na realidade para quem tem mais idade hoje em dia? Então eu vou pegar aqui, seguir pela linha da psicanálise. O problema nunca foi a idade. Muitas vezes o que machuca é começar a acreditar que não existe mais espaço para você nesse mundo. A sociedade valoriza muito a velocidade com que as coisas estão, a aparência e a juventude o tempo todo. Então são procedimentos de estética e as pessoas não mais se assumem como elas são. Existe algum problema em fazer um procedimento de estética? Não. Para quem gosta, tudo bem. Mas a partir do momento em que você assume a sua idade e se valoriza, não queira parecer aquilo que você não é mais. Mas isso não significa que o seu espaço acabou, que o mundo não te valoriza mais. Por quê? Isso não define ninguém. A experiência, ela não desaparece. A capacidade de recomeçar não tem prazo de validade. A maturidade não é fraqueza. Não existe fase da vida em que a gente tem que se reinventar, não desistir. E recomeçar não significa voltar do zero. Significa voltar com consciência, história, força e aprendizado. E nisso, quando você se reinicia, você traz uma lição de vida muito grande, uma bagagem muito grande. Você ainda pode construir, pode aprender, ainda pode trabalhar, ainda pode sonhar, ainda pode criar e ainda pode ocupar espaços. Na visão psicanalítica, não basta apenas pensar positivo. É preciso compreender a raiz emocional de que limita as pessoas. Então, qual é a minha raiz que eu trago lá de trás, talvez até da minha criança interior, que me limita? Não é porque as pessoas dizem. Elas podem dizer o que elas quiserem. Você aceita ou não? Porque muitas vezes a mente entende uma coisa, mas o inconsciente, ele continua preso em outra. Então, por isso que nós temos que olhar o nosso inconsciente, o que está prendendo. O que está segurando, que está bloqueando de ir para frente. E uma fase muito próxima da visão da psicanálise seria: aquilo que não é consciente governa a vida como destino. E essa ideia é associada a Carl Gustav Jung,
que ele dialoga bastante com o inconsciente. Então existe algo muito importante nisso tudo. A psicanálise, ela não vê a pessoa como fraca por crenças limitantes. Ela vê isso como uma construção emocional, humana, que pode ser compreendida, elaborada e transformada ao longo do processo terapêutico. Na psicanálise, envelhecer não é apenas o corpo mudando, é o encontro entre o tempo real, a imagem interna de si e o medo humano de perda, de finitude e transformação. Então, todos temos esse medo da velhice, que nós vamos ter muita transformação, nós vamos ter muitas perdas, mas não são tão significativas se nós não dermos essa importância para ela. Nós podemos ainda, com 70, 80 anos, o que você quer fazer, você pode fazer. Basta você decidir e seguir em frente. É fácil? Às vezes não. Mas pode ser normal. Não existe algo curioso e muitas pessoas descobrem na maturidade uma beleza mais forte do que na juventude, porque ela deixa de vir apenas da aparência e começa a vir da verdade que a pessoa transmite. Porque uma pessoa que já viveu, já passou muitas coisas, ela tem muito mais sabedoria, ela tem muito mais uma lição de vida que uma jovem talvez não tenha passado. Me desculpem porque eu tô com essa tosse. Então, o que nós temos que aprender? Que nós temos valor. Não importa a sua idade. Não importa se você tem 20 anos, se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60, 70, 80, 90, não importa. Você decide se você vai ficar aquela pessoa parada, porque tem muitos jovens que são parados, que são inativos, que não têm coragem, e tem muitas pessoas mais velhas com uma coragem imensa, uma coragem enorme. Eu passei por coisas na vida que eu jamais pensaria passar. E eu estou aqui. Por quê? Eu sou melhor que os outros? Não, mas eu enfrentei. Eu tive coragem. Eu tive muita força para estar aqui, para voltar aqui para o meu trabalho. Então é isso. Não desistam de vocês pela idade.
Mas se amem cada vez mais e se deem valor cada vez mais. Cuidem do mental de vocês. Não se deixe dominar pela fraqueza do mental de vocês. Não. Sentiu alguma coisa? Procura ajuda. E assim vai. Se for preciso ressignificar alguma coisa em você, procure ajuda de um terapeuta. Porque vai ter ali, ou você vai fazer uma PNL, ou você vai pela psicanálise, ou várias outras maneiras de terapias que nós temos hoje em dia. É uma infinidade enorme. Então não se deixem, se amem, se valorizem cada vez mais, porque a pessoa mais importante da sua vida é você.